Nesse vídeo eu vou te mostrar como usar o ChatGPT ou qualquer outra IA de criação de texto para turbinar o seu processo de criação de um livro. Primeira coisa que você tem que entender é que a IA ela não vai escrever o livro por você, jamais. Isso aqui é seu trabalho. O que ela vai fazer é liberar a sua cabeça para criar de verdade, enquanto ela cuida de textos operacionais, de algumas coisas. E eu separei 5 formas de você usar a IA sem que ela atrapalhe o seu processo criativo, sem que ela vire uma ferramenta de substituição da sua criação, beleza? Então vamos aqui para a tela. Eu separei algumas coisas que eu escrevi e a gente vai abrindo aqui de acordo com o tempo. A primeira forma é o que eu chamo de o arquiteto. Ele vai organizar o caos para você. Porque o maior ladrão de energia é justamente a folha em branco, sem direção. É quando você está perdido, quando você tem tantas ideias soltas que você trava. E você pode usar essa ferramenta como um secretário editorial. O que é que ela vai fazer para você? Ela vai organizar essas suas ideias soltas, essas suas ideias. Então, você começa a escrever sem se preocupar com essa coerência, porque você pode jogar suas ideias soltas e pedir para ele organizar, estruturar um esboço. Deixa eu até organizar isso aqui melhor. Você vai jogar suas ideias soltas e vai pedir para ele estruturar um esboço. Aí vai pedir para ele dividir em capítulos lógicos, criar uma rotina de escrita baseada. Isso aqui é genial. Ó. Você pode pedir para ele criar uma rotina baseada com o seu tempo disponível. Então, ele vai ser exatamente como um secretário editorial. Vai chegar para você, você vai dizer o tempo livre, o que é que você tem que fazer, vai lhe organizar e com isso você consegue encontrar tempo para fazer a coisa acontecer. Olha que foda isso aqui. E você pode usar ela para transformar o seu caos criativo em plano de ação. Porque a gente sabe que artistas em geral, eles têm um problema sério de organização, de rotina. Por quê? Você precisa estar inspirado para fazer a coisa acontecer. Só que se você tiver com tudo bagunçado, você vai ficar gastando energia decidindo o que fazer. Só que quando você tem tudo isso aqui organizadinho, direitinho, você não gasta mais esse tempo. Você simplesmente vai lá, senta e usa o tempo que você tem para escrever bem. Então, essa é a primeira forma de você usar uma ferramenta de IA a seu favor. Segunda forma seria o laboratório criativo. Deixa eu anotar aqui. Laboratório criativo. Você vai usar ela para desbloquear algumas ideias que estejam travadas. Você vai usar para testar personagens, analisar se aqueles personagens têm profundidade ou não. Então, ele pode ser o seu parceiro de brainstorming. Deixa eu pegar isso aqui. Pode ser seu parceiro de brainstorming. Você pode pedir para ele não analisar, né? Pode pedir para ele gerar alguns conflitos de acordo com suas ideias, dilemas morais e até criar ficha de personagens detalhadas com medos, desejos, analisar com contradições. Você pode fazer conexões entre personagens, etc. Tem muitas possibilidades. E isso é legal porque às vezes ele lhe dá caminhos que você já tem dentro das suas histórias, só que você não consegue fazer essas conexões porque você está imerso no processo criativo. Você pode perguntar algumas coisas, tipo, e se tal coisa acontecesse? Ele vai, com base no que você já escreveu, tudo isso com base no que você escreveu. Não é pegar do nada, né? Então,
Você pode perguntar e ele vai analisar o seu texto e vai lhe dar uns possíveis caminhos também. E a criatividade, ela precisa de momento, ela precisa de tempo para que você consiga criar bem. E o ChatGPT, ele não é... Você não vai usar ele para te entregar uma resposta final. Você vai usar ele como uma pessoa que está lhe dando um empurrão, como um colega de escrita, como se fosse outra pessoa que conhece o que você está escrevendo e você pode entregar aquele material para ele ler e pedir para ele lhe ajudar realmente no processo. Dizer, cara, como é que é isso? É como se fosse aquele colega de verdade. Depois, existe o editor crítico. Que seria o quê? É aquela pessoa que vai fazer a revisão para você, a primeira revisão ortográfica, revisão de coerência, revisão de concordância. Então, isso aí é uma parte técnica que, querendo ou não, é chata de fazer. E, cara, sério, eu trabalho com muito escritor e eu já vi livros que o escritor ele não tinha dinheiro para contratar um revisor bom e o livro saiu cheio de erro. Teve um que a gente parou e quem revisou fui eu e ele. Então, eu não sou revisor. Ele não é revisor, mas o livro estava com tanto erro que se não fizesse isso ele estaria prejudicando o meu trabalho. Né? Porque o livro tem meu nome também, na hora que eu faço o projeto gráfico e o diagrama. Então, ficaria feio para mim entregar um livro cheio de erros. Então, eu tive que parar, a gente sentou aqui 2, 3 dias, ficamos lendo juntos, corrigindo. Então, com uma ferramenta dessa, é legal, até porque você revisar o próprio texto é difícil, é ruim. Né? Porque você está imerso, você não consegue ver os erros, você não consegue ver as falhas que você cometeu. E quando você joga numa ferramenta dessa, ela vai lhe entregar um monte de coisa. Porque o nosso cérebro, ele tende a completar as próprias falhas. Então ele tende a meio que esconder aquelas falhas que comete. E quando você faz isso, não acontece. Então o ChatGPT, ele pode fazer o primeiro filtro chato, aquele primeiro filtro de erros básicos, certo? De concordância, de coerência, de tudo. E você pode usar ele para achar furos no roteiro, para checar se a linha de tempo faz sentido, questão de continuidade, se você não cometeu alguma falha, e pode apontar repetições de palavras. Então, pode ser que ele encontre palavras que você está usando muito e ele vai sugerir sinônimos, vai sugerir uma montagem de frase diferente para que você evite isso, certo? Então, você vai... Caramba, que coceira no nariz. Você vai deixar claro que ele é o guardião da lógica, certo? Enquanto você cuida da parte emotiva do texto. Enquanto você é o responsável por dar vida às suas ideias. Então, pare para pensar. Quando você faz isso, você tira um peso desse trabalho chato da sua cabeça. Então, automaticamente, a sua mente fica muito mais leve e você consegue trabalhar melhor o processo criativo, o trabalho criativo de verdade, certo? Então, é como se ele limpasse o terreno para que você consiga plantar as ideias melhor. Outra forma é... Deixa eu copiar isso aqui. É o que eu chamo de o burocrata necessário. Cara, todo escritor, ele precisa escrever aqueles textos que não exigem alma. São textos de venda, são apenas técnicas. Como, por exemplo, ele pode ser o seu assistente administrativo. Que ele vai escrever documentos de orçamento, documentos de venda. Você pode pedir para ele escrever sinopse. Você vai entregar o seu texto completo, vai pedir para ele escrever a sinopse, os textos descritivos de venda para você colocar na Amazon, o texto da quarta capa, os e-mails institucionais, até as newsletters. Você pode usar como um ponto de partida dele. Você pode pedir para ele escrever a sua biografia. Cara, biografia é uma das coisas mais difíceis que tem de se escrever, porque a gente tende a não conseguir escrever sobre nós mesmos. Então,
você passando isso, porque o ChatGPT ele começa a lhe conhecer de acordo com o que você vai trabalhando com ele. E é aqui que você ganha horas de vida e horas para trabalhar no seu trabalho de verdade, no seu projeto de verdade, né? No que é 50% ali da parte criativa mesmo, né? Os outros 50%, que é a parte de venda, você pode usar para ele um vídeo, um texto de um vídeo de venda para você colocar numa página, para você falar sobre o seu livro sem entregar as histórias, mas criando desejo nas pessoas. E outra forma, que aí seria agora a última forma, é ser o seu sócio comercial. Então ele vai ser o responsável por lhe ajudar na divulgação e na sua carreira mesmo. Então ele vai lhe ajudar a fazer o que muito artista, muito escritor não sabe fazer, que é a parte de divulgação em si e a parte de organização de carreira. Não adianta escrever bem se ninguém parar para ler o que você escreveu. Então ele pode ser o seu departamento de marketing e estratégia. Você pode definir o que é que você quer fazer. Por exemplo, ele pode entregar para você um cronograma de pré-lançamento, lançamento e pós-lançamento. Basta que você diga a data que você quer. Aí você vai entregar as estratégias básicas, né? Eu quero fazer um evento de lançamento no dia X. Como é que eu faço para divulgar esse lançamento? Ele vai lhe entregar ideias de post, cronograma. Vou até pegar aqui, ó. Cronogramas, prazos. Tem muita coisa que dá para fazer. Aqui. Posts. Ó. Cronogramas de lançamento, ideias de post para Instagram, TikTok, baseado no tema do livro. Isso aqui é legal. E até estratégia de posicionamento e carreira a longo prazo. Então, às vezes, tem coisa que eu vejo muito artista com essa dificuldade. Como é que eu vou fazer meu conteúdo? Eu não quero ser um influencer, eu não quero ser social media. Então, delegue essa parte chata. Escrever é arte. E arte é uma coisa que você faz naturalmente. Mas ser escritor, ser um escritor lido, um escritor de sucesso, exige estratégia. Então você pode jogar essa parte que é chata e que você não sabe tão bem para que a IA faça para você. E automaticamente você vai aprender a fazer junto com ela. Olha que legal isso aqui. Então, a IA, vou até me destacar aqui, a IA ela não vai tirar a alma do seu livro, ela não vai roubar suas ideias, ela não vai copiar ideias de ninguém. Ela simplesmente vai tirar o peso dessas tarefas da sua cabeça para que você consiga se tornar um escritor muito melhor. E ainda mais um escritor livre. A criatividade ela precisa de espaço. Então, pode ter certeza que se você usar essas ferramentas que tem disponíveis com essas 5 formas que eu falei aqui, você vai conseguir diminuir a sobrecarga sobre você e vai conseguir espaço para conseguir entregar mais livros, mais texto, né? Você vai conseguir fazer o seu livro muito mais rápido e você vai conseguir fazer um trabalho muito mais criativo, porque você não está gastando tempo com isso. Então, se você quer viver de escrita, não deixe esse bonde andar. Você pode ser uma pessoa que pega esse bonde andando, ou simplesmente ser uma pessoa que perde o time, fica para trás e depois fica lá chorando, porque não dá mais tempo para pegar. E isso, se você ainda não está na internet, se você ainda não está divulgando seu trabalho, saiba que você está super atrasado. Porque hoje não existe mais separação do mundo digital para o mundo real. Não existe mais isso. Então, ficar preso ao que é lenda, aquela coisa do escritor que vai para uma cabana e sai com o livro e o livro vai ser sucesso e uma editora vai comprar, cara, isso não existe mais. Na verdade, isso nunca existiu de forma em massa. Sempre foi uma exceção à regra. A regra é
todo artista precisa saber vender o seu trabalho artístico. Todos os grandes artistas, eles precisaram vender um pouco, precisaram saber vender. Você passa por Leonardo da Vinci, você passa por Stephen King, cara, todos os grandes, Beethoven, Mozart, todos esses grandes, eles tinham um trabalho muito criativo e tinham um trabalho de venda, de negócio, de administrar o seu negócio. Então você precisa virar essa chave e parar de querer ser só um escritor, só artista. Se você quer viver da sua arte, faça isso. E qual dessas 5 funções você acha que precisa aplicar agora? Deixa um comentário. Eu quero saber se fez sentido para você. E se você quer continuar aprendendo comigo, dê uma olhada num desses 2 vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou Franco e a gente se vê no próximo. Valeu!